Quantos estão com fome da palavra de Deus aí? Eu tenho certeza que Deus gerou algo nos céus hoje e quer manifestar nesse lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você vem para a casa do Senhor, qual a expectativa do seu coração? Porque se a gente perceber, nós viemos entregar algo a Deus, adoração, louvor, gratidão, mas a nossa natureza humana vive desafios. E como é bom poder confiar em Deus, como é bom saber que nós temos um Pai que está no controle de todas as coisas. Estamos trabalhando nos últimos dias com essa temática. Deus está? A pergunta que eu faço é: você está vendo? Porque a visão é a bússola da nossa vida. Muitas são as vezes que temos dificuldade de perceber, de observar Deus está trabalhando, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que nós estamos vivendo. O que nós buscamos de todo o coração não é que você acredite que Deus está trabalhando no cosmos. Nós não queremos que você acredite que Deus está trabalhando na vida de alguém, na vida de um amigo, de um pastor. O que nós temos afirmado e desejamos com profundidade espiritual é que você perceba que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está se movendo, que Ele está fazendo algo novo. Mas muitas são as vezes que temos dificuldade de perceber. Isaías capítulo 43, o povo está aprisionado na Babilônia. Deus libera uma palavra de destino. Deus libera uma palavra de acesso. Ele diz: olha, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Como perceber o que Deus está fazendo se ao meu redor está tudo um caos? Como perceber que Deus está trabalhando se a minha família está destruída? Diversos problemas financeiros. Estou preso a uma enfermidade, aprisionado a um vício. Eu grito socorro, eu peço ajuda, eu estendo as mãos. Muitas vezes eu me pergunto: cadê Deus? São nesses momentos que a dúvida vem. E começamos a nos questionar: será que realmente Deus está trabalhando? O maior desafio da vida cristã é continuar crendo quando nós não estamos sentindo. Continuar caminhando quando a incredulidade tenta apontar uma direção. Continuar acreditando quando tudo está fora do lugar. Porque, irmãos, nós não fomos chamados para andar por vista. Não fomos chamados para andar segundo aquilo que nós vemos. O que move um cristão? O que te move? O que deve nos mover é a fé. Qual é a definição de fé? A firme certeza daquilo que não se... A firme certeza daquilo que não se vê. A convicção daquilo que eu espero. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Andar pela fé é andar contra as circunstâncias. Mas andar pela fé não é andar sem direção. Andar pela fé é andar sobre uma palavra que o próprio Deus liberou sobre as nossas vidas.
Eu tenho certeza que desde muito novo, você deve ter ouvido diversos apontamentos daquilo que Deus espera de você. Conversamos com pessoas que desde muito novo foram chamados para uma vocação ministerial, para um pastoreio. Outros foram vocacionados, chamados para um ministério levítico. São levitas na casa do Senhor. Outros são voluntários. Nós temos diversas ramificações, pessoas que trabalham na iniciativa privada, que estão ali cumprindo um propósito. Você com certeza já recebeu algum apontamento dos céus. E o que a fé vai fazer com você? Te direcionar nessa estrada. Mesmo que tudo ao seu redor diga que é impossível. Mesmo que algumas vezes dê até vontade de desistir. Jogar tudo pro alto. Abandonar a carreira. Mas quando entendemos que aquilo que nós vemos vai definir o nosso destino, nós fixamos os nossos olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Porque, da mesma forma que a fé pode nos levar por esse caminho, a fé também pode nos levar por um caminho de dor. A visão, da mesma forma que a visão pode nos levar por um caminho de fé, a visão também pode nos levar por um caminho de dor. Porque existem caminhos que no olhar humano parecem bons, mas o seu final é de morte. Eva estava no jardim. Tudo aquilo que era necessário para a existência humana estava disponível. Eles tinham a presença de Deus todos os dias naquele lugar, comendo tudo do bom, comendo tudo do melhor. Mas eles receberam uma direção. De toda árvore do jardim você pode comer o fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Menos da árvore da vida eterna. Só que a palavra vai dizer que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era... Ela viu que o fruto era bom. Quantas são as vezes que aquilo que nós estamos vendo nos engana e nos afasta de Deus, nos leva para longe e nós não percebemos. Ló, junto com o seu tio Abrão, estava caminhando em direção à terra da promessa. No caminho, os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a discutir e brigar por causa das ovelhas misturadas. Abrão então chama o seu sobrinho e pergunta: para onde você quer ir? Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, Ló, eu vou para a direita. E a palavra vai dizer que Ló olhou as campinas verdejantes do Jordão e pareceu como o jardim de Deus. No primeiro momento, era um lugar belo, verde, lindo, um lugar que seria agradável estar. Mas Ló estava caminhando em direção a uma cidade. E essa cidade era Sodoma e Gomorra. Um lugar pecaminoso. Perceba como aquilo que nós estamos vendo pode nos influenciar. E quantas são as vezes que nós teimamos em olhar pelo olhar natural, por um caminho mais seguro, prazeroso, mais fácil. Só que, irmãos, a nossa vida, a vida do cristão, nunca vai ser uma vida fácil. Sempre vai ser uma vida de renúncia.
sempre vai ser uma vida onde nós vamos ter que andar pela fé, porque dificuldades vão se levantar, desertos vão aparecer, propostas que no primeiro momento vão satisfazer a nossa carne, satisfazer as nossas vontades, resolver um problema imediato. Mas pode ser a porta que, quando nós acessamos, vai nos levar para um lugar de destruição. Por isso nós temos que pedir a Deus para todos os dias mudar a nossa visão. Por isso que todos os dias nós temos que olhar para Cristo. Por isso que Ele pede: sejam meus imitadores. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho. Por isso que Ele convida: venham a mim. Por isso que Ele chama: me sigam. E é por isso que Ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, nós afirmamos nesse tempo com certeza: Deus está trabalhando. Ele está fazendo algo novo. O tema da nossa mensagem hoje é modelando a nossa visão através da fé. Nós partimos de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, onde o autor, que não se sabe ao certo quem foi, ele, de uma forma poética, profunda, espiritual, ele define fé e externa para um povo que estava passando por um tempo de muita dificuldade. A carta aos Hebreus, ela é escrita justamente porque os nossos irmãos judeus que um dia tiveram a revelação sobre quem é Cristo, judeus que um dia abandonaram as velhas práticas da religião judaica, estavam agora abandonando a fé. Estavam lançando tudo para o alto. Eles estavam cansados, porque eles estavam sendo muito pressionados. Irmãos, é muito difícil viver sob pressão muito tempo. Naturalmente somos tentados a fugir desse lugar. Mas a fé só faz sentido quando nós estamos enfrentando a adversidade. Porque a fé, no tempo de calmaria, ela não vai produzir em nós nenhuma experiência. Mas e quando a tempestade se levanta? E quando o barco balança? Quando as águas começam a encher e nós olhamos e pensamos: vamos morrer, vamos afundar, acabou! Nesses momentos, a fé traz para nós a certeza que Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus sempre está fazendo algo. Todas as vezes que as dúvidas vierem, todas as vezes que as incertezas tentarem dominar o seu coração, diga a si mesmo: Deus está fazendo exatamente tudo aquilo que Ele prometeu. E na tempestade, nós temos a possibilidade de ver Cristo andando sobre as águas. Na tempestade, nós temos a possibilidade de ver Cristo acordando no barco e dizendo: ei, acalme-se, tempestade. E nós vamos dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Só que a fé, ela nasce em momentos de dor, em momentos de medo, mas também em momentos que nós não paramos. Por isso nós não podemos desistir. E os nossos irmãos estavam desistindo por causa da pressão.
pressão da religião judaica, pressão daquilo que eles estavam vendo acontecer em Roma, porque uma grande perseguição física estava acontecendo. Nero tinha, alguns anos antes, incendiado a cidade. Agora, existia uma lei onde os cristãos podiam ser perseguidos e mortos. Irmãos, a igreja sempre cresceu, floresceu, regada pelo sangue dos mártires. A semente que Cristo plantou, ela foi regada através do sangue de homens e mulheres que levaram a sua fé ao limite. O próprio Jesus, por amor ao Pai, por amor ao propósito, por amor à nossa vida, se entregou numa cruz. Foi rasgado, dilacerado, filipendiado. Levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Isso nunca foi um problema para a igreja, porque a perseguição nunca parou e nunca vai parar a igreja. Muito pelo contrário, é o combustível que nos move e acelera o nosso crescimento. Nós temos que estar preparados para viver Cristo, mas temos também que estar preparados para morrer por Ele, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Aquele que quiser encontrar a sua vida, esse vai perder, mas aquele que perder a vida por amor ao meu nome e ao Evangelho, esse vai encontrar. Existia a ideia que com a morte de Jesus, os seus ensinamentos, eles iriam cessar. Já tinha se levantado outros homens. Em Atos, no capítulo 5, você vai ouvir sobre Teudas, Judas da Galileia. Homens que se autoproclamaram Messias, começaram uma revolução, conseguiram angariar alguns discípulos, mas foram mortos. E quando eles morreram, os seus ensinamentos perderam força. Em algum momento, pararam de ser proclamados. Então, Roma acreditava que iria acontecer a mesma coisa com Jesus. Só que não. Quando Jesus morre, ele pega as verdades dos céus, ele pega o estatuto dos céus e coloca no coração de pessoas comuns. Discípulos, cristãos. Você sabe por que você é chamado cristão? Porque naquela época os discípulos eram chamados de pequenos cristos. Ou seja, eles continuavam fazendo aquilo que Jesus iniciou. Vendo que esse movimento não conseguiria ser parado, eles começaram a também matar aqueles que proclamavam Jesus Cristo. João Batista já tinha perdido a sua cabeça. Estevão foi apedrejado. A pergunta que eu faço é: por que esses homens resolveram morrer? A negar o que esses homens viram, ouviram, que encheu o coração deles de certeza que por essa causa era importante morrer. Eles tinham uma certeza que o reino que foi preparado não era nesse mundo. Eles tinham uma certeza dentro deles. Eles queriam viver eternamente ao lado desse Cristo que tinha mudado a vida deles. Eles desejavam desesperadamente estar novamente com Jesus. Eles se apaixonaram de tal forma por Cristo que para eles a vida se resumia em representá-lo aqui, porque um dia eles estariam com ele novamente. Só que era uma perseguição mais específica, era uma perseguição mais pontual.
O tempo foi passando e começou a ganhar novas conotações. Nero foi o primeiro grande perseguidor da igreja. E ele incendiou Roma, como falamos. E esses irmãos da carta aos Hebreus, eles não tinham passado por uma perseguição física ainda. Eles estavam sendo testemunhas daquilo que estava acontecendo. E no capítulo 10 do livro de Hebreus, no versículo 32, o autor vai dizer: olha, lembrem-se dos dias que vocês foram iluminados. Ou seja, lembra do dia que vocês tiveram um encontro com Jesus. Lembra do dia que vocês viveram o primeiro amor. Nós só precisamos lembrar daquilo que nós esquecemos. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar a sua forma, a sua relação com Deus hoje, como funciona, e comparar com a sua relação com Ele quando você foi iluminado por essa verdade. Ou, falando de uma forma mais simples, como você era no seu primeiro amor. E o autor vai dizer, naquela época, vocês aceitavam a humilhação, o opróbrio, ou seja, a vergonha, o apontamento, porque quando um judeu aceitava Jesus, ele era humilhado. A sua família o abandonava. Ele era motivo de escárnio, ele era motivo de vergonha. Ele era afastado do seu conceito social. Aceitar Jesus criava uma ruptura cultural, uma ruptura familiar, uma ruptura econômica, porque eles tinham seus bens espoliados. Só que eles aceitavam isso tudo com alegria. Eles aceitavam isso tudo com o coração aberto. Mas em algum momento, eles começaram a olhar para aquilo que eles viveram. Em algum momento, eles começaram a olhar para trás. E resolveram retroceder. E resolveram abandonar tudo. Irmãos, quantas são as vezes que nós fazemos as mesmas coisas? Quantas pessoas estão sentadas nessa plateia hoje, que um dia fluíram em Deus de uma forma absurda? Foram usados com poder, com graça, com autoridade. Entregaram a vida à missão. Experimentaram ser usados de forma sobrenatural. Eram propagadores dessa verdade. Verdadeiros discípulos e discípulas. Que por onde passavam semeavam a palavra no coração de homens. Mas em algum momento algo aconteceu. E você paralisou. Você colocou uma estaca nesse lugar. E hoje a decepção tem te movido. Você não consegue mais olhar para as promessas. Você não consegue mais olhar para o propósito. O seu olhar está fixo na sua dor. E você pensa, se eu me envolver, eu vou me machucar de novo. Se eu me entregar, eu vou me decepcionar. Igreja é um lugar de problema. Ei, igreja não é lugar de problema. Igreja é lugar de pessoas. E pessoas são um problema. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: toda igreja é boa, até você chegar. Todo pastor é bom, até te conhecer. Porque nós somos pessoas errantes. Só que nós fomos chamados para esse lugar. Jesus não chamou ninguém perfeito. E muitas vezes a nossa régua moral exige das pessoas aquilo que nós não podemos entregar. Só que isso não pode ser motivos para nós abandonarmos a nossa fé. Para nós abrirmos mão do propósito, não.
Nós estamos sendo aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória, dia a dia, até um dia sermos verdadeiramente a imagem do nosso Cristo. Até lá nós vamos errar. Só que esses erros não podem te paralisar. Existe algo que foi gerado no coração de Deus e Ele deseja que você manifeste nessa terra. Existe algo que Ele sonhou e entregou para você. Por isso, você não pode retroceder. Por isso o autor vai dizer, olha, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. O justo viverá pela fé. O que o autor está tentando mostrar para aquele povo, olha, Jesus ainda não voltou. O sofrimento está aumentando. As coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, mas não se preocupem. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em breve Ele vai vir. Em breve Ele vai voltar. Mas até esse dia chegar, o justo tem que viver pela fé. Tem que viver pela certeza do que se espera. Tem que viver pela palavra que foi liberada. Não pode se prender ao que é passageiro, transitório, temporal. Porque, irmãos, existe uma certeza que é mais certa que a morte. Porque existe uma frase que diz: a única coisa que o homem tem certeza é da morte. Nem da morte nós temos tanta certeza, que pode ser que Jesus volte antes. Mas mais certeza que nós temos que ter da morte é a certeza que Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso não é um clichê. Eu sei que de repente você passou a sua vida toda ouvindo isso. Pô, minha avó falava isso desde muito novo. E chega um momento que vira um conto de fábula, um mito. E eu fui crescendo e nada de Jesus voltar. E a gente começa a desacreditar. A gente começa a abrir mão de alguns caminhos de obediência. Queremos satisfazer o homem natural, carnal. Só que Jesus não voltou para mim. Existem várias pessoas ao longo da minha vida que Jesus voltou para elas. Pessoas que hoje já não estão mais aqui, estão com o nosso Senhor. Estão desfrutando de um gozo eterno. Pessoas que se mantiveram preparadas, como uma noiva adornada. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Ele vai vir como um ladrão. E a palavra que fica é: será que nós estaremos preparados? Ou será que aquilo que estamos vivendo vai nos modelar? Ou será que Ele vai nos encontrar sem fé? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de... Será que se Jesus voltar hoje para mim, Ele vai me encontrar desesperado, correndo atrás de tantas coisas e esquecendo daquilo que mais importa? Todas as vezes que nós corremos e a gente está passando ali pela frente do cemitério, o pastorzão pergunta: quem vai ser o próximo? E eu falo: olha, eu não vou ser, porque no meu você não vai estar. E você que não vai estar no meu. Nós não estamos gorando o outro, não. É uma forma simples de brincar com aquilo que é real. Só que nós não pensamos nisso. Os nossos irmãos estavam com medo de morrer. E eles estavam tentando buscar uma vida mais confortável. Voltar para o passado, voltar para a religião judaica, era voltar para o conforto. Era voltar para um lugar que eles já conheciam. Seria muito mais simples. Toda a pressão iria se dissipar. Mas o autor
continua e diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Cara, isso é poderoso demais. Não seja daquele que retrocede. Não seja daquele que aceita sugestões de Satanás sobre a sua vida. Esqueça verdadeiramente das coisas que para trás ficaram. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Olha para o alto, que é de lá que vem o socorro. Mas, pastor, eu não estou entendendo. Pastor, está muito difícil. Pastor, eu tenho dificuldade de perceber o que Deus está fazendo. Você não precisa perceber, você não precisa entender, você precisa permanecer. É no caminho que tudo acontece. E o autor vai dizer: olha, pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Aqueles que vieram antes de nós, pela fé permaneceram. Porque você acha que eles entenderam? Você acha que você vai entender a mente desse Deus? Quem compreendeu a mente do nosso Deus? Um Deus que aceita o sacrifício de Abel e rejeita o de Caim. Um Deus que chama Noé. Nunca tinha chovido na terra. E diz para aquele homem: construa uma arca. Coloque 2 animais de cada espécie, macho e fêmea dentro. Um Deus que chama Abrão e diz: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Só que Sara era estéril. Um Deus que chama Moisés, um assassino, um fugitivo, e diz: eu vou te usar para libertar o meu povo. Um Deus que chama Jacó, mentiroso, usurpador, malandro. Muda a identidade daquele homem e diz: através de você todos os povos me conhecerão. Eu serei o seu Deus. Um Deus que chama Sansão e diz para ele: olha, eu tenho uma grande obra para você. E na primeira oportunidade, Sansão chuta tudo pro alto. Mas as misericórdias de Deus continuam perseguindo aquele homem. Um Deus que chama uma prostituta chamada Raabe, uma meretriz. O que falar de Jefté? O que falar de outros homens e mulheres que não tinham nada para oferecer, mas a obra que mudou a vida humana aconteceu através do poder de Cristo na vida deles. E o nome dessas pessoas está na galeria dos heróis da... Isso mostra que é possível, irmãos. Isso mostra que é alcançável. Não é conto de fábulas, não é mito. Nós podemos também manifestar essa verdade. Só que os nossos olhos têm que se desfixar do que é material. Você precisa se desconectar do que é terreno. Eu sei, é importante. Nós queremos dar boa vida aos nossos filhos. Nós queremos conquistar grandes coisas. Não é proibido, mas esse não pode ser o sentido da nossa vida. Porque senão nós viveremos como se nunca fôssemos morrer. E morreremos como se nunca tivéssemos vivido. Sabe o que esse tempo tem feito com a gente? Nos desconectado de Deus. Tem roubado a nossa visão da eternidade e fixado a nossa visão no que é terreno. Só que o mundo jaz do maligno. E quando olhamos para todos os lados, dor, destruição, morte, desesperança. E esses sentimentos começam
a ganhar força no nosso coração. E nós começamos a nos modelar segundo aquilo que estamos vendo. E a fé começa a ficar para um segundo plano, para um segundo momento. E sem perceber, nos prostramos. Nós podemos vir à igreja, nós oramos, nós louvamos, nós cantamos, nós ofertamos. Mas dentro de nós não existe mais certeza, não existe mais fé. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: muito maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. Mesmo que os seus olhos não consigam ver, mesmo que você não consiga enxergar hoje, e em nome de Jesus, eu quero profetizar olhos espirituais abertos nessa manhã na sua vida. 2 Reis, capítulo 6. O rei Ben-Hadad da Síria resolve empreender guerra contra Israel. Só que algo curioso acontece. Ele bola alguns planos. Ele tem a estratégia de fazer algumas emboscadas para matar o rei. Só que todas as vezes que o rei de Israel passa naquele lugar, Deus dá livramento. Todas as vezes que ele tenta executar o seu plano é frustrado. E aquilo começa a incomodar o rei Ben-Hadad. Ele chama os seus conselheiros de mais alta confiança. Estou com pneumonia, gente. E ele diz assim: quem está entregando os meus planos e projetos para os inimigos, para Israel? Um dos seus conselheiros vai dizer: rei, não mate nenhum de nós. Nós não estamos entregando nada para os nossos inimigos. Mas todas as vezes que você planeja algo na sua cama, dentro do seu quarto, Deus revela para um homem que mora em Israel. E esse homem conta para o rei: qual o nome desse homem? Eu vou matá-lo. O nome dele é Eliseu. O rei então chama uma grande tropa, muitos carros, muitos cavalos, e ele vai até a cidade onde Eliseu mora. Chegando lá, ele cerca aquela cidade. É muito cedo, no alvorar do dia, o moço de Eliseu acorda. Quando ele sai de casa, ele dá de frente com aquele grande exército, carros, cavalos de guerra. Ele volta desesperado, com medo. Afinal, olha o que ele está vendo: a morte é inevitável. É assim que alguns enxergam a vida hoje. O fim é inevitável, a falência é inevitável, o término do casamento é inevitável, a morte por causa dessa doença é impossível de não acontecer, é inevitável. E ele corre para dentro de casa e acorda Eliseu. Só que, irmãos, o profeta é meio doido. Eliseu acorda. Eu imagino Eliseu tomando café, tranquilo. Eliseu levanta, chama os seus discípulos e mostra: aqui, ó, você não está vendo? Eu estou vendo um grande exército inimigo. Eliseu então ora e pede para que Deus abra a visão do seu discípulo. Quando a visão espiritual daquele homem é aberta, ele percebe que aquele lugar está tomado de guerreiros de fogo. Aquele lugar está tomado de cavalos de guerra de fogo. Aquele lugar está tomado de tanques de fogo. E Eliseu vai dizer para ele: olha, maior é aquele que está conosco do que o que está com eles.
É isso que você precisa falar para você todo dia. Maior que está com você, maior aquele que te chamou, maior aquele que te escolheu, maior aquele que todos os dias busca a sua vida, maior aquele que te ama, maior aquele que morreu, maior aquele que ressuscitou, maior aquele que voltará. Então nós não precisamos temer, porque Deus está trabalhando. Tudo o que nós precisamos é crer, é continuar, é perseverar, porque melhor é o final das coisas do que o começo delas. Mas tudo isso só é acessível pelos olhos da fé. E carinhosamente eu quero te convidar a levantar nessa manhã. Quando eu preparei essa mensagem, Deus estava falando poderosamente comigo. Foi uma mensagem que veio para mim, porque às vezes a minha fé é provada, e todas as vezes que ela é experimentada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso só me levam para mais perto dele. E eu tenho certeza que algumas pessoas dessa manhã estão vivendo um cenário muito difícil, e os olhos estão totalmente fixos naquilo que se mostra real, e precisam nessa manhã que Deus segure na mão e derrame uma medida nova de fé. O Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção. E se essa palavra falou com você, se você acredita que Deus hoje te trouxe aqui para romper com o seu passado, romper com esse deserto e te levar para um destino, te dar acesso a algo novo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Foi para mim, eu já estou aqui. Saia do seu lugar, vem aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida desses homens e mulheres que estão aqui à frente, Deus, uma força nova, uma nova medida de fé, Deus, que eles possam começar a experimentar, mesmo no vale, mesmo no deserto, mesmo nesse lugar de incertezas, uma força que vem do alto. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar olhos fixos no Senhor. Pai, eu quero declarar uma visão nova, o Senhor restaurando, Pai, a fé, o Senhor derramando uma nova medida para que eles possam avançar, para que eles possam continuar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós resolvemos crer, nós resolvemos acreditar contra as incertezas, acreditar contra as impossibilidades, acreditar contra, Pai, aquilo que nós vemos, porque hoje nós decidimos olhar para o alto, que é de onde veio o nosso socorro. O nosso Deus nunca falhou, o nosso Deus nunca errou, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser hoje. Não vamos aceitar que aquilo que nós vemos nos guie, não vamos aceitar o que o inimigo diz, não vamos aceitar aquilo que a nossa alma tenta nos impor. Não, nós vamos olhar para o alto, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão, voarão. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos uma nova realidade dos céus tomando a nossa vida hoje. Nós declaramos em nome de Jesus uma nova dose de fé nos alimentando. Haja o que houver, venha o que vier, nós continuaremos, porque sabemos que fiel é aquele que prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa oração e louvor. Nos leve agora para os nossos lares, debaixo das suas mãos poderosas. Que nós possamos ainda, essa semana, ver essa palavra se tornando real na nossa vida. Que o amor de Deus, as boas consolações do Espírito Santo seja com você e com todos os santos que aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para sempre. Que Deus te abençoe, vai com fé, porque você já é mais que vencedor. Se você crê e recebe, eu te convido a erguer as suas mãos e aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe, vai na paz.